Chegou no balcão do inferno. Capítulo 1. Joaquim, da Ana M. Bora lá. Acharam o corpo na beira do lago, em agosto de 2019. Tá, ele começa clichê, ele começa com uma informação, né? Então, nota 5. Tipo, não é nada muito chamativo, mas não é contemplativo. Eu tô mudando aqui as definições do texto para ficar um pouco mais confortável da gente ler na live, tá? Não é algo obrigatório. Fazia quase 30 anos que não ocorria uma desova ali. Pô, é até um ponto clássico, né? Ponto comum. A polícia, acompanhada de perto pela imprensa, demorou cerca de meia hora para chegar. Uma pequena multidão de moradores locais se formou ao redor do bloqueio policial. Alguns queriam ver o morto, enquanto outros, estrategicamente posicionados atrás dos repórteres, tentavam aparecer na televisão. Havia ainda aqueles que observavam o movimento a certa distância, tecendo duras críticas aos demais curiosos pela demonstração excessiva de interesse no caso. Uma vez, uma Hilux capotou lá na cidade da minha avó, que tem 1.000 habitantes. E eu saí correndo para ver a Hilux capotada, junto de outros amiguinhos meus que tinham a mesma idade que eu, em média 12 anos de idade. Enquanto a gente corria, os velhos da cidade ficaram gritando pra gente: "Ah, vocês são da Rede Globo? Vocês são da Rede Globo?" Criticando nossa atitude de estar com pressa pra ver fofoca. Então eu já vivi isso aqui. Eu já vivi essa crítica, esse olhar maldoso. E não é bom. Opa, boa noite, TH Silva. Boa noite também pra quem tá assistindo a gente em vídeo ou em live. E eu não dei boa noite ainda. Muito boa noite. A farra só acabou quando o pai do defunto apareceu. Os olhos de Joaquim estavam tão furiosos que beiravam o diabólico. Porém, suas lágrimas denunciavam uma excruciante tristeza. Ele nunca havia sentido algo tão devastador em toda a sua vida. Mesmo sendo um cristão fervoroso, jurou a si mesmo que jamais perdoaria a Deus por ter falhado em proteger um homem de caráter. Dos seres humanos sempre esperava o pior, mas a traição divina era a mais amarga das decepções. Joaquim abriu caminho em meio à aglomeração, empurrando toda e qualquer pessoa que, propositalmente ou não, bloqueasse sua passagem. Ignorou os comentários dos incomodados, não estava interessado nas bobagens que diziam. Quando chegou perto do cordão de isolamento, berrou a plenos pulmões: "Bando de vagabundos! Meu filho morreu!" Aí eu vou ter que botar o chifre não porque é ruim, mas porque o capeta está no lugar, né? Claramente o capeta está no lugar. Ele se agachou e catou uma pedra do chão. Sem hesitar, rápido como uma flecha, atirou-a na direção do primeiro azarado que viu. Que cara maluco, cara. Que isso? Que cara maluco. A pedra cortou o ar e quase atingiu o rosto de um cinegrafista, que, desprevenido e atordoado, perdeu o equilíbrio. Por pouco não deixou cair o equipamento de filmagem. Nossa. O caos foi instaurado. Ouviram-se gritos, protestos, risos, deboches, latidos de cachorros, choro de crianças. Isso aqui é bem brasileiro. Tudo ao mesmo tempo. Desnorteada, a multidão se dividiu entre aqueles que se apressaram a ir embora e os que preferiram ficar e ver o circo pegar fogo. Os repórteres, empolgadíssimos, aproveitaram para televisionar a confusão. "Saiam daqui, vai todo mundo levar pedrada!" Um policial de feições duras se aproximou de Joaquim. Quando este notou a movimentação, deu vários passos para trás e, tentando soar o menos transtornado possível, argumentou com uma firmeza forçada na voz: "Eu acabei de perder meu filho, não quero eles aqui. Seu Joaquim, o senhor..." Ele conhece o cara pelo nome. "O senhor precisa se acalmar, a gente não quer te imobilizar, o senhor... a gente não quer ter que imobilizar o senhor." "Porra, Cláudio!" vociferou. Esse vociferou aqui é V minúsculo, tá bom? Porque é verbo de sente. Vociferou, doente de ira, doente de amor. Vocês continuam aí no chat. "É só mandar esses porra embora. Respeitem o luto de um pai." Pô, você tá botando espaço depois de todo ponto, cara. Para com isso, ó. Aqui não tem, aqui não tem. Porra, só porque eu falei. Com um discreto aceno de cabeça, Cláudio concordou. Virou-se para encarar os colegas e instruiu: "Manda geral pra casa." Pouco a pouco, debaixo do impiedoso sol do meio-dia, a massa de suados e xeretas foi dispersada. Legal. Inicialmente, ninguém parecia disposto a perder o show, mas diante da veemência das autoridades, todo mundo acabou cedendo, inclusive os jornalistas mais persistentes. Após a debandada,
Restaram da multidão apenas pastel e guaraná, a simpática dupla de vira-latas caramelo que viviam soltos por ali. Pô, a Ana M, ela levou ao pé da letra o rolê de brasilidade. Adorei. Amanda Sotero, um beijo. Para impedir o acesso à cena do crime, 2 viaturas foram estacionadas em lados opostos da estradinha de terra que levava ao lago. Quando a área ficou enfim deserta, Joaquim suplicou: "Posso ver ele?" Ó, aqui tem outro espaço. Isso aqui é só quando tem... Ah, não. É em momentos aleatórios. "Tem que esperar a perícia, tenha paciência. Não era nem pro senhor estar aqui." Joaquim não reconheceu Cláudio. Lembrava-se dele como o neto mais pestinha de Dona Dalva. Menino risonho trazido pelas manhãs quentes de sábado. O moleque de pés sujos que corria livre pelo sítio. Subia em árvores, andava a cavalo, jogava bola no campinho. O garoto comilão que batia à porta sempre que sentia cheiro de bolo no forno. A criança dramática que chorava aos domingos porque não queria voltar para a casa da mãe na cidade. Pô, isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Quem era o Cláudio adulto? Devido ao bloqueio, não se podia ver com clareza o cadáver. No entanto, mesmo à distância, Joaquim conseguiu reconhecer a camiseta que havia dado de presente ao filho no último Natal. A visão fez sua cabeça girar. Sentiu vontade de gritar, matar e morrer. Quis esganar Cláudio. Imaginou-se fechando as mãos ao redor do seu pescoço até que ele ficasse vermelho e parasse de respirar. "Cadê Dona Isabel? Tá comendo a sua bunda", pensou Joaquim. Tiveram que levar ela no hospital. Cláudio assentiu, desinteressado. "Sei." Distraidamente, o policial tirou um trident do bolso. Da hora. Abriu a embalagem, jogou o papel no vento e levou a... Ui, porco! Porqueira! Isso aqui deu pra ver que o Cláudio não é boa pessoa. E levou a goma cor-de-rosa à boca. Começou então a mascar, devagar, fazendo barulho, se entediando, torturando Joaquim. Parecia ter esquecido quem era e de onde estava. E onde estava, né? Ou talvez lembrasse até demais. Um instinto paterno aflorou. Aproveitando-se do descuido momentâneo de Cláudio e notando que os outros oficiais conversavam entre si aqui eu acho, posso estar errado, tá? Que é a H com A. A vários metros de distância, Joaquim respirou fundo, contou 10 segundos e correu. Não olhou para trás. Passou por baixo do cordão de isolamento e voou até o lago. Quase tropeçou nas pedras, mas conseguiu chegar ao corpo antes que fosse alcançado pelos agentes da polícia. O rosto de Henrique estava virado para cima, banhado de sol e sangue seco. Não havia nenhum resquício de vida nos olhos ainda abertos. Morreu, né? Morreu. Cara, a Lola falou um bagulho que eu concordo 100%. No começo estava mais sério, depois ficou mais cômico. E a parte cômica tá muito mais interessante. Vou tirar o chifre porque era só uma piada, né? O texto não tá ruim. Eu fiquei o tempo inteiro pensando, mano, esse texto tá muito brasileiro, tá muito gostoso, assim, essa referência. Eu realmente vi tudo isso já na minha vida, eu já, sabe, me senti representado em alguns momentos da história. Mas eu sentia que faltava eu me interessar pelo texto, eu me interessar pelos personagens, eu me interessar pela trama. E pelos personagens eu me interessei muito da metade pro final do texto. Mesmo assim. Da metade pro final do texto eu me interessei muito pelos personagens. Então arrasou demais. Só que eu ainda não sei que história é e não tô interessado na história. Porque eu não faço ideia que história que é. Então, por isso, esse texto não pode pegar uma nota super alta. Então, para esse texto aqui, eu dou 8 lufes de pontuação. Ou seja, um texto bom, publicável. Só que eu acho que dá para melhorar ele, dá para evoluir ele ainda. Uma coisa que provavelmente a autora, a Ana, né, vai ter que evoluir como autora ao passar do tempo. Dificilmente aqui você bate uma coisa só e altera tudo. Não é falta de referência. Eu acho que é falta da sua visão perante o que contar da história. O que você quer contar? Qual que é a história que você está contando? Escolher isso e aplicar isso até o fim.